Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos introduz no capítulo 6 de São João, o qual iremos ler nas próximas semanas, que é aquele em que Nosso Senhor faz o discurso do pão da vida, em que ele fala sobre a Eucaristia. O relato começa com a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães supõe que os homens tenham fome. Ou seja, Cristo precisa saciar a fome que aqueles homens têm do pão material, que é uma imagem do verdadeiro pão, aquele que Ele nos traz, que é Ele mesmo, a sua própria carne. Ora, eu me lembro que alguns anos atrás houve um governo no Brasil que fez um programa chamado Fome Zero. E eu pensava comigo, se ninguém tiver fome, ninguém vai comer. E se ninguém comer, vai morrer. É um nome infeliz, um pouco despropositado. Fome zero. É melhor dizer comida para todos, ou quanto a gente puder fazer as pessoas comerem, mas fome zero não dá. Ora, quando a pessoa não tem fome, ela está doente. Esses tempos de Covid, as pessoas perdem o paladar e o olfato e ficam inapetentes, não conseguem comer. Nem para isso eu servi, porque quando eu tive Covid, meu paladar ficou intacto. Eu queria emagrecer um pouco, mas não deu. Pelo contrário, deu um efeito rebote. Vamos ver se no segundo semestre a gente recupera um pouquinho da boa forma, né? Por enquanto estamos na forma redonda. Mas é horrível a pessoa ficar sem fome. Há algumas pessoas que sofrem mesmo de bulimia, de anorexia, não conseguem comer. E desenvolvem mesmo um tipo de doença, em que elas têm até uma certa aversão pelo alimento. Ora, é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Assim como os programas de estética fazem as pessoas ficarem anoréxicas, a sociedade que está sendo montada está sendo levada a ter a anorexia de Deus. Ou seja, não sente mais fome do sobrenatural. Não sente mais desejo. Não quer mais Cristo como pão. Não vê mais a necessidade de Deus. Se você entrar em qualquer universidade, qualquer escola, o que você vai ver são jovens sendo formados na mentalidade de que esquece esse negócio de Deus, isso é um mito, é um delírio, é algo do passado, é apenas o ser humano tentando explicar alguma coisa. E desse modo as pessoas vão adquirindo inapetência teologal. E isso se vai agravando, porque a sociedade está sendo totalmente reformulada, de tal modo que, desconstruindo a própria identidade do homem, ele se torne tão indiferente, tão apático, tão cético, que não crendo mais em si, ele já não poderá crer em nada, quanto mais num Deus transcendente. Esses dias eu estava lendo uma notícia, agora do dia
2 de julho. Foi recentemente criado um fórum chamado Fórum Geração Igualdade, que é uma reunião convocada pela ONU Mulheres e co-presidida pelos governos do México e da França, com a liderança de entidades de todo o mundo, que tem por objetivo avançar com a agenda de gênero. Isso porque fazem 25 anos que aconteceu a chamada Conferência de Pequim. Aconteceu em 1995. Foi aquela conferência em que eles introduziram a linguagem de gênero criptografada, explicando-a apenas em 2007. Diz a notícia: os efeitos diretos do fórum serão a criação de uma agenda feminista e a apresentação das coalizões de ação, alianças concretas para a ação urgente e ampliada, centradas em assuntos-chave para a conquista da igualdade de gênero. Diz o seguinte: os objetivos do fórum são desenhar a agenda feminista inovadora e ambiciosa e o lançamento de uma série de coalizões de ação orientadas a impulsionar o investimento e generar resultados tangíveis e irreversíveis para a igualdade de gênero durante o decênio de ação das Nações Unidas, 2020-2030, que é quando eles querem alcançar aquela meta do chamado New Reset, novo reset. Um pouco depois, numa outra parte da notícia, diz o seguinte: o Fórum Geração Igualdade está lançando um plano de ação mundial de 5 anos para acelerar a igualdade de gênero daqui até 2026. A agenda enérgica e orientada à ação do Fórum está respaldada por quase 40 mil milhões de dólares de investimentos confirmados. 40 mil milhões de dólares é 40 bilhões de dólares. O que são 40 bilhões de dólares? Então, se você recebesse $1 está R$5 mais ou menos, né? $1 por segundo, você teria $1 milhão depois de 11 dias. E você teria $1 bilhão depois de 31 anos e 8 meses. Para você chegar a 40 bilhões de dólares recebendo de graça $1 por segundo, você precisaria de 1.280 anos. Para vocês entenderem o tamanho do investimento que está sendo feito em cima da ideologia de gênero. O Fórum Geração Igualdade marca uma positiva histórica mudança de poder e perspectiva. Juntos, nos mobilizamos em diferentes setores da sociedade, desde o norte até o sul, para converter-nos em uma força formidável, disposta a abrir um novo caminho, um novo capítulo na igualdade de gênero. Depois de 2 anos de trabalho coletivo com os Estados-membros, a sociedade civil e as organizações filantrópicas e privadas, conseguimos arrecadar a maior quantidade de investimentos para o avanço da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres jamais realizada. O Fórum Igualdade reverteu as prioridades da agenda internacional e fez que a igualdade de gênero se convertesse em um tema a longo prazo
para a comunidade internacional, junto com o clima, a educação e a saúde. Os 40 mil milhões de dólares de investimentos confirmados no fechamento do fórum representam uma importante mudança na dotação de recursos para os direitos das mulheres e das meninas, etc. Ou seja, aqui apresentam vários investimentos: o Fundo Mandala, compromisso da PIG, governo de Bangladesh, PayPal, Raise Your Voice St. Lucia, etc. A Open Society, que é a fundação de George Soros, que vai doar 100 milhões de dólares em 5 anos para mobilizar a liderança política, etc. Há uma lista de ONGs que estão ajudando nisso: a Planned Parenthood Federation, que é a maior organização de abortos do mundo, de clínicas de aborto, a High Level Equatorian Gender Equality Advocate, outras várias, Bill e Melinda Gates Foundation, enfim. Ou seja, meus queridos, está se preparando uma guerra. Isto aqui é uma guerra. Quer dizer, até agora, a agenda de gênero avançou com certos limites, mas está engasgada em muitos lugares do mundo. Eu estou conseguindo reformar a sociedade de uma maneira tão integral quanto gostariam. A partir disso aqui, eles querem começar uma avalanche para instalar completamente a anorexia de Deus e da verdade no coração de todas as pessoas. Não é um exagero. Eu não sei por que as pessoas da igreja estão dormindo, assim, olhando para o alto, achando, vamos falar sobre sei lá o quê, enquanto isso aqui está sendo preparado. É preciso abrirmos os olhos. Nós temos que abrir os olhos urgentemente. A maior ameaça que foi feita até agora à família, à vida, às instituições, é essa. Vejam, a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, conta uma coisa muito curiosa. Como vocês sabem, Adão e Eva geraram Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois, Adão gerou Sete. E da descendência de Sete é que veio o Messias, Cristo. Quando nós comparamos a descendência de Caim com a descendência de Sete, no capítulo 4 do livro do Gênesis, o que nós percebemos? Primeiro, foi a descendência de Caim, através de um homem chamado Lameque, que começou com assassinatos e violência, a matar gente, matar pais, matar filhos. E foi Lameque que inventou a poligamia, quer dizer, o pecado sexual, essas coisas todas. Ele que inventou isso, segundo o capítulo 4 do livro do Gênesis. Quando nós chegamos ao capítulo 6, o início do capítulo 6 diz o seguinte: os filhos de Deus começaram a cobiçar as filhas dos homens. Os padres da igreja entenderam por esse versículo o seguinte, Santo Agostinho especialmente: os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Começaram a cobiçar as filhas dos homens, isto é, as descendentes de Caim. E começaram a se juntar as duas descendências. Resultado, nasceram aquilo que a Bíblia chama de Nefilim. A palavra Nefilim foi traduzido para o grego, na versão dos 70, como gigantes. Nasceram gigantes, homens de grande estatura. Mas a palavra Nefilim, no hebraico, significa os caídos.
um significado possível, ou seja, uma geração depravada, caída, exatamente como aquela geração de Lameque, ou seja, homens envolvidos com violência e com depravação sexual. Hoje, através do extermínio de bebês e da difusão da indiscriminada depravação na sociedade, nós estamos gerando uma população de nefilins, de gente caída, de gente que não quer saber de Deus, de gente que tem aversão a Deus, pessoas que se comportam como gigantes, como se fossem super-homens, no dizer de Nietzsche, que se comportam como se fossem superiores a Deus e a tudo, que não obedecem mais à lei de Deus, nem à moral, nem nada, e ao mesmo tempo são caídos, já não têm mais princípios. O resultado disso foi o dilúvio, ou seja, um drama de proporções bíblicas, é o que nós estamos para assistir. Ou seja, estes homens aqui estão se unindo, e são fundações internacionais. Está tudo declarado, nada disso é oculto. Para levar todas as sociedades à morte. E tem gente achando que esse negócio de gênero é só uma brincadeira. E falando, não, esse pessoal é muito exagerado. Não é tudo isso, não. Meu filho, 40 bilhões de dólares, não é tudo isso, não. É você que é bobo, ou você está achando que nós somos bobos? Vamos abrir os olhos, meus irmãos, porque se as coisas continuarem como estão andando, nós teremos um futuro muito triste pela frente. E agora é hora de nós reagirmos, especialmente no Brasil, que é um bastião na luta contra todas essas absurdidades. Que nós continuemos em pé e que não deixemos o nosso coração ser seduzido pela mentira, pelas notícias falsas, por todo engodo com qual querem nos cegar para nos desviar da verdade.